Mas aquela ideia vendida de que quem ganha até 2 salários mínimos não pagaria, ela foi uma verdade ilusória. Então, eu vou pagar imposto de renda. Para eu não pagar as minhas despesas ganhando 2 salários mínimos, eu continuo pagando imposto de renda. Então, qual foi a jogada do governo? A jogada dele qual foi? Os 25 não acompanham a tabela. Aqui foi a jogada do governo. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Começou a rolar aí as notícias de que agora quem recebe até 2 salários mínimos vai pagar imposto de renda. O que é diferente daquilo que havia sido anunciado no ano passado ali pelo governo aí Lula, em que quem ganhava até 2 salários mínimos, quem ganhasse até 2, não pagaria imposto. Aí muita gente comemorou e tal, aquela mudança que teve na tabela ali, né, do imposto de renda, que você vai entender nesse vídeo que não foi uma mudança em si na tabela. Agora as pessoas, poxa, vou ter que pagar imposto? E aí elas ficaram assim decepcionadas. Para você que está assistindo esse vídeo, como você se sentiu? Decepcionado? Porque achava que não ia pagar, mas agora vai ver que vai pagar? Ou você tipo, não, doutor, eu já esperava isso mesmo, sabia que ia ter alguma coisinha ali que não estava tão explicada direito. Então nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes, como contador que sou, o porquê que quem ganha até 2 salários mínimos vai voltar a pagar imposto de renda, porque no ano passado não pagaria, né? Mas vai pagar. Ou seja, a alteração que teve não surtiu tanto efeito. E aí eu quero te lembrar, esse vídeo não é de direita, nem de esquerda, nem transversal, nem diagonal, nem mais o que, nem vertical, nem horizontal, é vídeo de um contador. Mas eu peço, deixa aí nos comentários, você se sentiu decepcionado ou já estava esperando que alguma coisinha iria aparecer no final das contas? Então vamos lá, te explicar o porquê que isso aconteceu, tá bom? O porquê que agora quem ganha até 2 salários mínimos vai voltar a pagar imposto de renda, porque no ano passado informaram que não pagaria, né? Quero te lembrar que o salário ano passado era 1.320 e agora o salário ficou 1.412. Você precisa lembrar disso, tá bom? Então o que que acontece? A tabela do imposto de renda era da seguinte maneira no ano passado. Justiça seja feita, essa tabela demorou quase aí 10 anos para ser alterada. Então, era assim a tabela. Ela era, para quem ganha até R$ 1.903,98, ele estava isento. Ele não pagava imposto de renda, ok? Não pagava. E aí, para quem ganha, na época lá, né, no ano passado, de R$ 1.903,99 até aí, R$ 2.826,65, pagava ali 7,5 de imposto de renda e tinha uma dedução de R$ 158,40. Assim era a tabela. Aí houve uma alteração do governo Lula. Então o que ela disse? Ó, quem ganha agora a partir de R$ 2.112 ficaria isento. E quem ganha de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 pagaria imposto de 7,5 com dedução ali de R$ 158,40. Corrigindo bem, aqui não é 158, aqui era R$ 142,80. Então, assim ficou a tabela, ok? Aí você percebe o seguinte, aqui a tabela não mudou nada, ó. Quem ganha até R$ 2.826,65 continua pagando 7,5. O que acontece? O salário mínimo era 1.320. 2 salários mínimos dava o quê? 2.640. Então, para corrigir a tabela, o que foi que ele fez? O governo aplicou um desconto na tabela. De quanto? 25%. Esse desconto, ele é em cima da faixa de isenção, ou seja, 25% em cima de R$ 2.112. Que vai dar ali, 20% em cima disso, vai dar, cadê aqui? R$ 528. Esse desconto aqui seria aplicado desconto de R$ 528 para quem, por exemplo, na hora ali de fazer o seu cálculo de imposto,
se o desconto com a Previdência, com pensão, com dependentes, não fosse maior que 25%. Então, se esses descontos que eu colocasse ali no imposto de renda não fosse maior que 25%, então eu aplicava o desconto. Ou seja, 2.112 mais 528 dá quanto? Dá 2.640. Regra geral, então, quem ganhasse até 2 salários mínimos estaria o quê? Isento. Porque o cara ganhou 2.640. Só que aí os descontos com previdência, com dependentes e com outras coisas, pensão, por exemplo, não foi maior que 25%. Ah, o desconto deu só 10%, doutor. Então o governo aplica em cima da faixa de isenção um desconto de 25%. E aí tu vai cair para 2.112. Ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos, aqui em 2023 não pagaria imposto. Ok? Agora guarda isso. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.412. Quanto é que dá 2 salários mínimos? Vai dar 2.824. Agora, aplica os 25%. Os 25% em cima da faixa de isenção. Os 25% não acompanham a tabela. Aqui foi a jogada do governo. Então, se eu pegar 2.824 e tirar 528, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2.296. Então, se eu aplicar o desconto simplificado de 25% do que o governo deu em cima da faixa de isenção, a minha renda de 2 salários mínimos, 2.824, e aplicar o desconto que o governo me concede, que é de 25% em cima da faixa de isenção, a minha renda vai ficar para 2.296. Eu te pergunto, estou isento de imposto de renda? Não. Porque na nova tabela está isento quem? Só quem ganha até R$ 2.112. Então, eu vou pagar imposto de renda. Por mais que o governo tenha concedido 25% de desconto simplificado em cima da faixa de isenção, ainda assim, ganhando 2 salários mínimos, eu continuo pagando imposto de renda. Então, qual foi a jogada do governo? A jogada dele qual foi? Vou colocar 25% em cima da faixa de isenção. Esse percentual não vai acompanhar a tabela, é na faixa de isenção. Quando ele fez aqui em 2023, ok, tu não pagaria, por quê? 2 salários mínimos de 1.320 ia dar 2.640. Se eu tirar 528 de 2.640, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2.112. Aí eu estou isento. Só que o salário mínimo aumentou, foi para 1.412. 2 salários é 2.824. Se eu tirar 528 de 2.824, fica 2.296. A faixa de isenção é só para 2.212. Então, quem ganha dos salários mínimos vai pagar imposto de renda. Ou seja, a tabela foi corrigida numericamente, sim. Saiu de 1.903,98 para 2.112. Vai ter pessoas que de fato não vão pagar? Sim. Mas aquela ideia vendida de que quem ganha até 2 salários mínimos não pagaria, ela foi uma verdade ilusória. Por quê? Temporária. Foi uma verdade enquanto você estava ali recebendo o salário mínimo de 1.320. Só que essa tabela não acompanhou a atualização do salário mínimo. Então, ela não surte nenhum efeito para a propaganda que foi feita. Qual foi a propaganda? Quem ganha até 2 salários mínimos não pagaria imposto de renda. Essa foi a propaganda. A propaganda se revelou apenas uma propaganda temporária, uma propaganda ilusória. E aí, infelizmente, esse ano de 2024, quem ganha até 2 salários mínimos vai sim pagar imposto de renda. E esse vídeo é de um contador, tá bom? Espero que você tenha entendido. Compartilhe ele ao máximo com todo mundo para não ficar com essas brigas políticas e entender o que aconteceu numericamente, viu? Um grande abraço a todo equilíbrio e até um próximo vídeo.